Gente, para quem não me conhece, eu me chamo Helder. É uma alegria estar aqui com vocês, trazer essa palavra. Antes da gente começar, eu queria muito, pela graça e misericórdia de Deus, você estendesse a mão para cá e orasse por mim, para que as suas orações me dê força para ir até o final e que nós possamos sair daqui edificados. Amém? Faça a sua oração, eu vou fazer a minha. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos. Aquele que o Senhor trouxe hoje pela primeira vez, convidado precioso, mas que o Senhor já ama e já se deu por ele. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos que o Teu Santo Espírito é autoridade no nosso meio para nos convencer, para nos instruir, para que nós possamos suportar uns aos outros aqui nesse tempo, para que a Tua palavra faça em nós, Senhor, morada e faça diferença. Saímos daqui convencidos e melhores do que chegamos. No nome poderoso de Jesus, quem acredita diz amém. Amém, gente. Bom, semana passada a gente começou uma série, o pastor Emerson começou uma série chamada As Duas Portas. E essa série, ela nos ensinou que existe um caminho largo e existe um caminho estreito. E existe uma porta que nós devemos seguir. Nós aprendemos qual é o caminho estreito, qual é o caminho largo. E durante a semana, inclusive nas células, nós conversamos muito a respeito disso. Refletimos a respeito do caminho estreito. Fizemos essa reflexão. E hoje eu queria continuar nesse mesmo texto para trazer uma coisa que todo mundo já sabe. Eu vou dar até um spoiler aqui, como eu falei. A gente sabe que ele é a porta. Mas como passar por essa porta, né? Vamos ler novamente o texto que está em Mateus 7, a partir do versículo 13. Você pode acompanhar comigo nos telões. E ele diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Bom, a gente refletiu e falou muito a respeito disso no culto passado. E como eu falei agora há pouco, a gente começou a entender que Jesus é a porta. Mas como passar por essa porta? Como conhecer essa porta? Em outra oportunidade, nós também conversamos aqui que conhecer a porta, que é Jesus, também não faz tanta diferença. O lance é estar com Ele. Não é só a questão de você conhecê-lo, né? Inclusive, se tem uma ministração, eu falei no primeiro culto e vou falar de novo, sempre quis dizer isso, né? Nós temos um canal, dá um like, curte lá, dá um joinha, né? Não tem um canal do YouTube, mas a casa do Pai tem, você vai lá e tem essa ministração que fala a respeito de como conhecer Jesus, mas você vai ver lá que também só conhecê-lo não faz essa diferença toda. E estar em Cristo, de fato, é o lance. Conhecer não significa passar por ela. Vamos aprender, e a gente acabou de ler, que nesse texto de Mateus, que ele fala a respeito de um caminho. E ele também diz que conduz para a vida, quer dizer, existe um alvo a ser alcançado. Não é simplesmente passar pela porta. Eu acredito que esse talvez seja o grande erro da humanidade em relação a entender o evangelho, entender o cristianismo, entender a Deus. Porque geralmente as pessoas cometem dois erros. Eles são os dois erros mais comuns. Talvez você se deparou com algum deles na sua caminhada, durante sua vida. O primeiro é que as pessoas falam assim, todo mundo é filho de Deus. Então, com esse conceito, a pessoa fala assim, você acha que Deus vai, né, até usa um versículo, Deus, aquele que pedir um pão, Deus vai dar uma pedra e tal. Contorce um pouco essa questão da filiação, mas eu quero dizer uma grande verdade para você. Você sabia que nem todos nós somos filhos de Deus? Todos somos criaturas criadas por Deus. Mas ser filho é uma outra coisa. Tem a ver com a porta. A gente sabe que no começo de todas as coisas, Deus fez Adão. E o texto, existe um texto, se você quiser anotar, está lá em Lucas 3:38, onde a Bíblia nos relata a genealogia de Jesus. E quando ela chega lá perto de Adão, ela vai falar assim, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão. E o texto termina, filho de Deus. Mas, puxa, se Adão era filho de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que nós herdamos essa natureza adâmica.
E esse Adão, ele perdeu esse direito de filho quando ele pecou. Ele é caído. Sabe por quê? Porque você vai ler comigo lá em João 3,16, que é um texto que você conhece, que Deus chama Jesus do seu filho unigênito. Quer dizer, único. Se Jesus era o filho unigênito, onde estava Adão? Adão perdeu esse direito. E o pecado nos roubou essa filiação. E agora? Helder, agora complicou. Quer dizer que ninguém é mais filho de Deus? Não. Esse é o grande segredo, ou não tão grande segredo, do Evangelho. A boa notícia, a boa nova é essa. O Filho veio para nos fazer filho novamente. É isso que você precisa entender. Por isso que você precisa de Jesus. Para que você se torne filho de novo. Vamos ler juntos lá em João 1, do 12 ao 13. A palavra diz assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, para que a pessoa seja filho de Deus, ela precisa receber o Filho, ela precisa acreditar no Filho. O outro erro tão grave é justamente aquilo que muitas vezes a religiosidade nos rouba. Não, você vai ser um cara bonzinho, você é legal, né? E você vai para o céu, você é legal e você é salvo. Você vai fazer boas obras e você vai ser salvo. As obras não salvam ninguém. Não é ser legal que te faz filho. Não é ser legal que te faz passar pela porta. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso quer dizer que não é algo que nós fazemos, somente há uma interação com a graça. Deus nos dá a graça e a misericórdia, mas precisamos crer, precisamos interagir com a graça. Então, eu já sei o que é a porta, eu já sei que eu preciso aceitar a Jesus para ser filho. Não é só a obra que me justifica. Então, quando essa história mais evidente da volta do filho aconteceu, foi justamente o que João Batista fez. João Batista nos mostrou a porta. Então, o que é que nós devemos fazer? Lá em Marcos 1,15 diz justamente a nuance do que João Batista estava pregando. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então não é só crer, não é só o fato de você conhecer a porta. Eu sei que aquela porta está ali, mas eu preciso fazer algo muito mais do que crer. Eu preciso me arrepender, eu preciso ser justificado, eu preciso ser lavado, eu preciso ser remido. Era isso que João Batista estava fazendo com aquele povo. Arrependei-vos. Eles sabiam de tudo a respeito de Deus, mas estavam com consciência completamente contrária do que era de fato a vontade de Deus. Não entendia o pecado. Nós precisamos reconhecer o motivo pelo qual Jesus se deu. Por isso que eu preciso me arrepender. Existe algo que eu fiz, que fez com que ele saísse de lá, da glória, para vir morrer no meu lugar. E eu preciso me arrepender disso, e você precisa se arrepender disso. Não é simplesmente passar pela porta. Existe o crer e existe o arrepender. Mas antes que você se desespere, Deus, conhecendo nossa fraqueza, Ele disse que nós não íamos fazer isso sozinho. Ele nos enviou o Consolador, a sua bondade, a sua graça, o Espírito Santo. Ele disse que ia enviar para nos ajudar a nos arrepender. Existe um texto lá em Romanos, que diz justamente assim, Romanos 2, a partir do versículo 4, diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus está te conduzindo, Deus está nos conduzindo à porta, para que nós não somente possamos crer que Ele é a porta, mas também nós nos arrependemos, sabemos que houve um preço para Ele se fazer porta. Existe um outro texto, que está lá em Tito 2, que esse texto diz justamente que a graça nos ensina a renunciar à impiedade. A graça em conjunto, a graça de Deus, o favor de Deus, querendo nos resgatar. Então, eu já entendi que existe uma porta.
E dentro desse texto que a gente leu, de Mateus 7,13, eu quero destacar 3 palavras que nós falamos dela aqui. Um até demais. A primeira é porta, porque ele começa o versículo 13 dizendo, entrai pela porta. A segunda palavra é o caminho, e ele diz, e apertado o caminho. E a outra palavra que eu queria colocar era alvo, porque ele fala assim, o caminho que conduz para a vida. Porque existe um lugar para que nós possamos ir. Não é só uma porta para passar. E essa porta, como a gente já falou agora há pouco, é justamente o arrependimento. O que João pregava? O que João nos mostrou? A porta. Mas ele não só disse assim, está ali a porta. Ele disse assim, ó, arrependei-vos. Eis o Cordeiro do mundo. Mas arrependei-vos que ele chegou. Ele chegou por você e por você. Mas você sabe por que ele chegou? Você precisa se arrepender. Existe uma fala muito conhecida na Bíblia que trata de Jesus e de Nicodemos. Todo mundo conhece? Jesus está lá conversando com um sacerdote, com um cara, enfim, um cara que sabia muito da Bíblia na época. Seu nome era Nicodemos. E Nicodemos sabia tudo a respeito das Escrituras. E Jesus de novo traz essa conotação de porta. Ele fala no texto de João 3, de 5 a 7, a palavra diz assim, respondeu Jesus, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer que importa-vos nascer de novo. Lá vai Jesus tentando ensinar-nos através de porta novamente. Existe uma porta na qual se entra pelo reino. E Jesus estava falando dela com Nicodemos. E nós bem sabemos que Nicodemos pode ter recebido até um convite de andar com Jesus, mas ele não se arrependeu. Ele não negou-se a si mesmo. Ele continuou sendo aquele homem religioso. Teve um momento especial de uma conversa particular com Jesus, mas ele não escolheu o arrependimento. E um outro texto bem familiar, mais direto, lá em João 10, versículo 9, Jesus escancara quando ele diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ninguém entra no reino de Deus sem passar por essa porta, e ela é Cristo. A experiência da conversão a Ele é a única entrada. Não existe outro caminho. Não existe dizer ser filho, não existe dizer ter obras. Precisa ter esse contato inicial com a porta, com Jesus. A segunda palavra que nós destacamos nesse texto é justamente o caminho. A primeira é porta, e a segunda é o caminho. E no texto lá fala que esse caminho, que eu quero chamar aqui também de santidade, ele é apertado, mas ele conduz para a vida. O caminho indica não somente uma jornada, mas também uma ação envolvida para que seja possível sair do lugar. O andar, a caminhada, ou seja, fala de movimento, de avanço, de progressão na vida cristã. É o erro de muitas pessoas acharem que conhecem a Jesus e está tudo feito. Você conhece Jesus, meu irmão? Conheço. Eu fui lá na igreja de um amigo meu, levantei a mão, o pastor falou assim, quem conhece Jesus? Aí a pessoa levantou o braço, pronto. Não é assim que se entra pela porta. Você se arrependeu de verdade? Você acha que o ato simplesmente você levantar um braço? Será que você levantou também esse braço da tua alma, onde está tão corroído, para que ele possa ver aonde de fato dói, aonde ele pode te consertar? Não é só um levantar de braço, mas existe um caminho. Tudo bem, você levantou o braço, tudo bem, você veio à frente, eu aceito Jesus, eu quero segui-lo, eu quero passar pela porta. A gente vai falar disso. E o nome disso é justificação. Mas o que eu quero falar é que depois dessa porta existe um caminho a ser trilhado. Não ficar paralisado, não simplesmente sentar. Aceitei Jesus, vou sentar numa cadeira e vou aos cultos todos os sábados ou aos domingos. Existe uma batalha, existe uma coisa a se fazer. Existe um texto lá em Isaías 35, versículo 8, ele diz assim, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminho não errará, nem mesmo o louco. A santidade vai te levar para um lugar diferente, ela te leva para um alvo. Existe uma música que quem congregou com a gente na época do 7 de setembro vai lembrar.
Ela diz assim: santidade ao Senhor. Para onde? Você precisa ser santo, irmão. Você precisa de santidade para que isso te leve ao Senhor. Não é só aceitar, não é só passar pela porta, não é só estar de frente para a porta. Sabe como os judeus chamavam a seita dos que seguiam Jesus? O caminho. É assim que eles chamavam. Hoje nós olhamos para o outro, ou nós reconhecemos alguém semelhante a nós e perguntamos assim: você é crente? Ou então diz assim: você é cristão? Você é gospel? Você é, sei lá, tem tanto nome. Dá medo de dizer. Eu disse: depende. Depende de qual é a sua referência de gospel, de cristão, de evangélico. Eu sou filho. Eu sou filho. Você pode me chamar do que quiser. Meu pai me chama de filho. Isso é o que importa. Isso que mudou minha vida. Não é um título que me dão, é o que ele me deu. E é o que ele quer te dar. É porque a gente sabe, eu falo disso, mas é triste, porque tem gente que até disso tem vergonha. A gente estava falando aqui a respeito do crente agente secreto. Quem não conhece? Tem demais no trabalho, cara. Você está lá e você vê uma pessoa escutando uma músicazinha aqui, acolá e tal. A pessoa chega a ser bem baixinho assim: ei, mano, tu é crente também, é? Como se fosse: ei, irmão, fala baixo. Está perseguindo. Paulo está vindo aí, quebrando todo mundo, né? O Saulo lá está cortando a cabeça do povo. Gente, não faça isso não. Nós somos luz e sal dessa terra. A gente precisa iluminar onde a gente chega. Olha os crentes, é nós mesmo. É o bicho que come que só eu mesmo. Mas você faz diferença. Você ilumina. Eu vi um exemplo esses dias que eu achei muito legal. A Bíblia diz que nós somos sal. E aí eu estava lembrando, obviamente eu vou mudar as palavras para não me complicar. Quem entendeu, entendeu. Quando você vai para uma praia e come aquele peixe bem salgado. Ei, todo mundo, amanhã, né? Show. Aí depois dá vontade de tomar aquela água de coco bem geladinha, não dá? Porque dá uma sede, não é? Quando você come uma pipoca bem salgada, não te dá sede? Você tem que ser tão salgado, irmão, que quando as pessoas chegam perto de vocês, elas vão ter sede de saber qual é a água que tu bebe. Tem uma água que eu bebo e eu vou lhe dar. Não é essa água que você está bebendo aí. Essa aí vai matar a tua sede só por um tempo. Mas aqui eu bebo, aqui eu tenho. Você é para salgar o mundo, para que as pessoas tenham sede e vão beber da fonte. Quer dizer, Jesus disse que nós seríamos fonte a jorrar. Amém? Você tem salgado a terra? O nome daquela seita era o Caminho. E era estreito. Pois eles eram, e nós somos perseguidos. Deixa eu te contar uma coisa. Se você não é perseguido, não é o evangelho de Cristo que você segue, não. Por isso você está se escondendo no trabalho. Você vai ser perseguido, você vai ser apontado. Lá em Atos 24:14, é justamente uma afirmação que fala: porém confesso-te que segundo o caminho a quem chamam de seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais. Isso é o texto de Paulo, depois de já convertido, dizendo que ele fazia parte desse caminho, que era a seita que os judeus chamavam. Eu faço parte desse caminho. Você faz parte desse caminho? Você precisa caminhar, porque caminho não é parado. A terceira palavra é alvo. E eu quero fazer um contraponto também com a palavra propósito. O capítulo 12 de Hebreus, ele já começa de forma empolgante. Corramos com perseverança a carreira que nos está a propósito. Então é um caminho, é uma carreira. Paulo fala lá em Filipenses 3, versículo 13 e 14. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é passar pela porta e ficar sentado esperando Jesus voltar. Existe uma carreira a ser cumprida. Existe um combate. E é isso que ele fala em 2 Timóteo 4, do 7 ao 8. Combati o bom combate, completei a
carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Se você ama a vinda de Jesus, você precisa correr, você precisa combater, não ficar sentado, porque isso não é caminhar, isso é parar, isso é se assentar. Nós caminhamos, nós temos um alvo, nós sabemos que Jesus é a porta dessa jornada, mas existe um caminho a ser trilhado. E o que é mais interessante é que Jesus, talvez, não para nos confundir, mas para enriquecer tudo isso que ele tem falado, ele vai lá em João 14 e diz que ele não só é a porta. João 14,6 vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, mas eu também sou a verdade, e eu sou a vida. Deixa eu te falar, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E assim como eu fiz nas 3 primeiras palavras, eu quero também usar outras para nos ajudar nesse entendimento. O caminho, a verdade e a vida. Você pode falar assim: a justificação, a santificação e a salvação. Porque é justamente que o texto de Romanos fala, Romanos 5:1, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está justificado, mas não salvo. Essa é a diferença. Ah, eu conheci Jesus. O diabo também. Mas ele não trilhou um caminho. Quer dizer, ele trilhou um outro caminho oposto, que deve ser oposto ao meio seu. Conhecer, saber onde está a porta, não te dá a chave para passar por ela. Ser justificado ainda não significa ser salvo. Você apenas passou pela porta a qual não era digno de passar, e ele te deu acesso a entrar. É como se existisse uma festa maravilhosa, e ele te botou para dentro, porque você não tinha nem a roupa para vestir, e nem tem o dinheiro para entrar. Ele disse assim: entra, eu pago a sua entrada. A justificação é isso. Ele te justificou. Deixa eu te falar, não se ache tão merecido, porque ele fez isso por todas as pessoas, porque antes que qualquer um pudesse entender o plano de salvação, ele já justificou a todos. Todos já estão justificados, todos. Aqueles que o aceitarem, passam pela porta, e existe um caminho para continuar essa justificação. Existe uma chave. Você pode conhecer Jesus, você pode ser justificado por Jesus, mas isso não garante a tua salvação. Eu quero ler com vocês lá em João 8, versículo 11. Essa história é bem conhecida, da qual Jesus, ele está ali, e ele vê o embate entre alguns religiosos e uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E de repente ele fala: olha, quem nunca tiver pecado, atire a primeira pedra. E existem duas frases, duas falas de Jesus, que falam muito claramente a respeito da justificação e da santificação. A primeira é depois que ele pergunta assim: ninguém te acusa, mulher? E ela responde: ninguém, Senhor. E ele a justifica, ele diz: nem eu, tampouco te condeno. Está de boa, você não está condenada, você está justificado. Mas não era só ser justificado. Depois ele termina e fala: ó, vá e não peques mais. Não adianta Jesus te justificar e você continuar tendo uma vida de pecado. Você precisa continuar esse processo da santificação. E esse era o convite que Jesus fez àquela mulher: vai e não peques mais. Ele podia ter respondido, ele podia ter parado aí: nem eu tampouco te condeno, e virasse as costas. Mas ele orientou: vá e não peques mais. Você está limpo, você está justificado. Como a gente sabe, o sangue dele lavou toda a condenação que havia sobre aquela mulher. Então o primeiro é o caminho, que é a justificação. O segundo é a verdade, que é justamente a santificação. Na conversão, na justificação, nós somos livres da condenação dos pecados. Então, se existia algo que me acusasse, a justificação de Cristo diz assim: ó, ele está comigo. É como quem entra numa festa: ei, quem é que vai pagar o ingresso desse cara? Jesus: eu paguei.
Pode deixar ele comigo, não precisa mais cobrar nada dele, porque todo escrito de dívida, não é assim que a palavra fala? Foi cancelado, foi anulado. Eu paguei. Então, na conversão, nós somos justificados, somos livres da condenação do pecado. Na santificação, nós somos livres do poder do pecado. Existe um texto bem conhecido, João 8, 23. João 8, 32, perdão. Que ele diz assim: e conheceis a verdade, a santificação, e ela fará o quê? Ela vos libertará, ela te fará livre, porque antes nós pecávamos porque nós éramos escravos do pecado, existia uma dívida, mas agora não mais. Vai me cobrar do quê? Jesus pagou por mim. Não, você era um mentiroso, eu era, foi pago, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Então a verdade me libertou, eu posso ser livre. Mas nós precisamos aperfeiçoar-nos na santidade. 2 Coríntios 7:1 diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Esse outro texto também bem conhecido, Hebreus 12, 14, vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa eu te dar uma notícia. Se você quer ver a Deus, santidade não é uma opção para você. Santidade não é opção, é mandamento para os que querem ver a Deus. Você quer ver a Deus? Caminha, irmão, santidade. Porque sem a santidade ninguém vai ver Deus. Não é santo? Deus é santo, santo, santo. Por que ele deixou o jardim? Porque o pecado entrou ali. A terceira palavra, caminho, verdade e a vida. Esse é o alvo. É a nossa salvação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7 ao 9, vai dizer assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esse é o meu objetivo, esse é meu alvo, eu não o alcancei. É de glória em glória. Eu luto todos os dias, eu me santifico todos os dias. Não é o fato de você ser justificado que já te deixa aceitável diante de Deus. Por isso que às vezes você conhece a história de pessoas que tiveram um encontro particular, pessoal com Deus e se afastaram de forma... Talvez ela não entendeu que era muito mais do que conhecer, era ter intimidade, era ter comunhão, era ter vida com Deus. Na conversão somos livres da condenação dos pecados. Na santificação somos livres do poder do pecado. Na salvação ou na glorificação seremos livres da presença do pecado. A morte não venceu ele. Ele venceu a morte. Porque o poder da morte se manifesta no pecado. Ele venceu a morte. E nós iremos vencer a morte. Ele nos convida para uma vida de eternidade. Da última vez que a gente conversou aqui a respeito desses versículos, desses textos que às vezes nos chamam a atenção, eu lembrei de um que me traz tão medo, que também está lá no Evangelho de Mateus 7, versículo 23, que ele diz assim: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Meu Deus, eu tenho medo disso demais. Porque às vezes a religiosidade, esse conceito a respeito de nós, maior do que nos convém, nos faz viver uma vida de engano em relação a Deus. Mas Deus, como assim? Eu estava naquele dia na casa do pai pregando. Eu disse: nem te conheço. Não é obra, Helder. Não é o que você faz, filho.
É o que você é. Quando estão vendo e quando não estão vendo. Porque é muito fácil ser filho quando está perto da família. É muito fácil ser cristão quando tem outros cristãos vendo. E você mesmo. Por isso você precisa entender a sua identidade em Deus. Quem você é nele. Você é filho. A atmosfera, o lugar, a estação não muda o que você é. O julgamento dos outros, o título que te dão, não muda quem você é. Isso mudou a vida de Jesus. Eis o meu filho amado. Pronto. Arrebentou tudo. Daí ele saiu para o deserto, depois foi fazer milagre, ele viveu o ministério dele. Você precisa entender quem é seu pai. E você precisa entender que precisa ter uma relação de pai para filho. Mas sabe qual é o outro texto que me encoraja? Eu tenho medo de Mateus 7. Mas um que enche meu coração de alegria é João 10:3. Esse texto vai dizer que ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Uau! Na Emerson, vem, entra no gozo do teu pai, filho servo fiel. Helder, eu mesmo, é? Mas deixa eu te falar, se você tiver intimidade, você conhece que é a voz dele. Se você não tiver intimidade, estão te chamando assim, quem é? Não tem intimidade, não tem comunhão, não tem conversa. É isso que você precisa ouvir. É isso que Jesus quer que você ouça. Ele quer lhe chamar pelo nome naquele dia. Vem. Aí você fala seu nome. Vem, Emerson, vem John. Ele vai te chamar de John, será? Vai me chamar de Leleco? Vai me chamar de Helder? Não sei. Se ele chamar, eu vou. Você quer ouvir a voz do pai? O Gil está ali pulando. Vem, Luciano Gil. Ele te chama pelo nome. Nós temos um pastor muito amado, que é o pastor Gilson, tão amado quanto o nosso pastor na Emerson, que durante muito tempo ele edificou as nossas vidas, falando a respeito de muitas coisas, que são tríades, e nos impressionam, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei dele, porque hoje a gente falou sobre porta, caminho e alvo. A gente falou sobre justificação, santificação e salvação. A gente falou de caminho, de verdade e de vida. E Jesus disse que ninguém vai ao Pai se não passar por essa tríade. Nós precisamos ser justificados pela porta. Nós precisamos ser santificados pela verdade. Nós alcançaremos a vida eterna. Nós seremos salvos. Viveremos a eternidade. Se aceitarmos, se trilharmos esse caminho do qual Jesus passou. Porque o desejo de Deus foi essa comunhão eterna comigo e contigo. Não viver separado. Não viver distante. Foi assim o começo de todas as coisas. Foi assim que quando ele criou o filho dele, ele fez aquele jardim perfeito. E tudo que tinha lá era bom. E o nome daquele jardim era o Éden. E lá no Éden, era um lugar onde a presença de Deus habitava. A palavra diz que ele passeava pelo jardim, tinha comunhão com o filho. Mas a gente sabe da história. O filho caiu. E esse lugar de presença, imagina aí, você está num lugar onde Deus está, você passeia com Ele, você brinca com Ele. Isso foi perdido. E Deus não desistiu de nós, não desistiu de mim, não desistiu de você. E depois em Moisés, Ele instituiu um tabernáculo, porque esse modelo já existe lá na eternidade. Mas Ele queria um modelo aqui, um lugar na terra, onde Ele pudesse ter esse prazer de ter contato com o homem. O nome desse lugar é tabernáculo. E esse tabernáculo, ele era um prédio, talvez para nós, depois de tanto tempo, bem estranho. Mas existia um lugar, aí dentro do tabernáculo, onde a presença de Deus era manifesta.
Se um sacerdote tivesse em pecado, eles entravam com uma corda, uma corrente nos pés. Se ele tivesse em pecado, ele morria na hora, então eles só faziam puxar. Uma vez por ano, aquele sacerdote se consagrava e entrava no Santo dos Santos. Porque antes ele pegava o sacrifício e passava pela primeira porta, que é aquela porta lá, que está fora desse cercadinho. E logo então entrava naquela tenda maior, que existia uma segunda porta, para você ir para o santo lugar. E depois, lá dentro, onde o homem tinha a comunhão perfeita, a presença manifesta de Deus, era chamado Santo dos Santos. A gente estava falando de tudo em três, né? Essas três portas têm um caminho. Você sabe qual é o nome? É o caminho, essa primeira porta. A segunda porta se chama verdade. E a lá de dentro se chama vida. E Jesus falou: ninguém vem ao Pai se não passar por essas três portas. Jesus, Ele fez esse caminho para nós. E Ele quer te levar para esse lugar de intimidade com o Pai. Você lembra que a gente falou que quando Deus instituiu o tabernáculo, Ele criou essas regras, e esse sacerdote uma vez por ano ia lá expiar o pecado do povo, mas ele precisava ir todo ano. E Jesus, quando Ele veio e se fez sumo sacerdote, Ele de uma vez por todas, não levando o sacrifício, mas Ele mesmo sendo o próprio sacrifício, passou pelas três portas e entregou o sacrifício de si, por mim e por você, não uma vez por ano, mas de uma vez por todas. O texto de Hebreus, ele fala justamente isso. Hebreus 9:11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação. Jesus entrou naquele tabernáculo, lá dos céus, para apresentar um sacrifício por mim e por você. E Ele passou pela primeira porta, pelo caminho. Hebreus 9:24 diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus 9:26, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Hebreus 9:28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Hebreus 10:12 diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Lembra quando a gente falou que o lance não era conhecer Jesus, era estar em Cristo? Jesus está lá, no Santo dos Santos, e é lá que Ele quer que eu e você estejamos. Quando você está em Cristo, você está lá sentado. E é isso que a palavra fala em Efésios 2:4-6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus quer que nós sejamos um com Ele e o Pai. Ele não quer só que você fique na porta. Ele quer te levar lá dentro, no lugar de intimidade com o Pai, no lugar que foi feito para mim e para você. O Éden foi perdido, Jesus nos traz de volta tudo isso. Mas você precisa estar nele, não só conhecer a porta, mas passar pela porta, viver um caminho de santidade, seguir nesse trilho que ele nos indicou, que Ele nos apontou, e estar lá, assentado com Deus nas regiões celestiais. Jesus quer que nós sejamos um, assentados junto com Ele na presença do Pai. Deixa eu te fazer uma última pergunta, a gente já está terminando. Você quer estar onde Jesus passou, ou você quer estar onde Jesus está? Porque muitas pessoas fazem o que Jesus fez, mas não querem estar onde Ele está. O que Ele está fazendo agora? Existem pessoas que estão viajando, virando o mundo para ir lá para Israel, para passar onde Jesus passou, para estar onde Jesus esteve, para ver onde Jesus estava. Mas você daqui
pode estar onde Ele está. É escolha sua, irmão. Estar em Cristo, não conhecer, não só de ver, não só de ouvir, mas estar, ter intimidade, ter comunhão, ter tempo com Ele, conhecer a voz dEle, conhecer o desejo do coração dEle. Não é isso o clamor do trono? Quem irá? Você conhece o clamor de Deus para esse tempo? Pela sua família, pelos seus amigos? Você já ouviu a Deus a respeito do que Ele quer de você nesse tempo? Qual é o seu caminho? Qual é a sua carreira? Qual é o seu combate? Você precisa combater, porque Paulo tinha o dele. Eu tenho o meu e você tem o seu. Não é só passar a porta. A porta é o começo da grande jornada que vai nos levar à intimidade com o Pai.